Muito boa noite, galera. É sempre um prazer estar aqui novamente. Vamos que vamos, mais uma live dos campeões. Para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Gabriel. Eu sou um dos auxiliares para esse evento grandioso que vai acontecer no dia 29 de junho. Vai acontecer aqui em Paraíba do Sul, o PS Open Jiu-Jitsu. E desse evento, nós gostaríamos de convidar você, a sua família, todo o seu grupo, para estar conosco nesse evento dia 29 de junho, vai ser num domingo. E nós estamos muito felizes, muito contentes, porque mais uma edição vai começar. E o Jiu-Jitsu Open é um evento grandioso na cidade de Paraíba do Sul. E nós estamos muito felizes porque mais uma vez vamos sediar e vai ser no Riachuelo Esporte Clube. Vamos que vamos para cima, dia 29 de junho vai acontecer esse evento tão esperado em Paraíba do Sul. Beleza? Galera, mais uma live dos campeões. A primeira foi um sucesso. E agora nós vamos entrar com a segunda live. E hoje o nosso campeão é o Adriano. Eu vou chamar ele aqui agora. Só um instante. Adriano. Peraí, tá escrevendo. Bom, galera, então nós vamos. Não foi? Engraçado. Vamos tentar de novo aqui. Foi? Não. Adriano. Tá convidado só. Bom, no aguardo do nosso campeão chegar aí, vamos para mais uma live. Boa noite, galera. Estão conseguindo me ouvir legal aí? Todos me ouvindo bem? Dá um curtir aí, dá um joinha, me ajuda aí. Me fala se tá legal o áudio, por gentileza. Vou convidar de novo aqui o Adriano. Vamos lá? Não tô conseguindo, não. É porque ele já tá online, tá vendo? Ele só tinha que... Tá indo não. Tá aparecendo. Olha, entrou. Aqui. Aê, beleza. Vamos lá. Não tá aparecendo ele pra mim, não. Aê, aê, agora sim. Beleza? Beleza. Galera, esse é o nosso campeão. Adriano, seja muito bem-vindo à nossa live dos Obrigado. campeões. É sempre um Valeu. prazer conversar com o campeão. Pô, Na nossa última live, galera, nós estivemos com o Thiago 22, um super campeão. sei. E Muito dessa vez, massa, muito massa. bravo também, o cara é sinistro. Muito. E dessa vez nós estamos simplesmente com Adriano Correia, galera. Esse Pô, cara é fenomenal. obrigado. Boa noite a todos. Tenho que agradecer já primeiramente a oportunidade, né? Tá aqui falando com vocês. Eu acho que mostrar um pouquinho, sabe, assim, da minha trajetória, porque a gente que é do interior, as coisas são bem difíceis, né? Então, né, quando a gente
quando a gente quer, né, evoluir, a gente tem que, às vezes, partir, né, de um caminho sem volta, né? E é muito difícil, né? Para quem é do interior é bem complicado. As estruturas, por exemplo, são bem precárias, né? Verdade, você tem razão, Thiago, desculpa, o Adriano. E é muito bacana, cara, porque realmente conversar com um cara que é nível mundial, realmente para mim está sendo uma surpresa. Ah, não, eu tô ali no ranking mundial. Um dia, Rapaz, se Deus quiser, estarei lá no é, topo. é isso aí, se Se Deus Deus quiser. quiser. Cara, eu queria saber de você, cara, como é que surgiu essa paixão pelo jiu-jitsu? O que que aconteceu para que você Cara, assim, pode falar? não, até desculpa, tá? Te interromper. Fala. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu queria só saber realmente como que surgiu essa paixão pelo jiu-jitsu, como que esse amor veio à tona. Então, eu sempre fui muito fã de esporte. Sempre, desde pequeno, sempre gostei muito de esporte. Só que o jiu-jitsu, por exemplo, ele sempre foi um olhar diferente. Sempre. Mas só que, né, você junta questão de trabalho, questão de estudo, você não tem tempo, né? Então eu falei assim, não, um dia eu vou conseguir fazer isso daí. Então, vai fazer 3 anos por aí, eu tive a oportunidade de centralizar o meu trabalho com os meus estudos e comecei. Portanto, comecei em Três Rios, né? Eu comecei lá no Léo Reis, que é ali no Caia. Eu fiquei lá por volta mais ou menos de uns 3 meses por aí. E como eu fui transferido do trabalho para cá, para Paraíba, eu comecei aqui no Thiago Fidelis. E eu, não, assim, conversando assim com o Thiago, eu falei assim, Thiago, cara, o meu lance é curtir o esporte, sabe? Eu gosto do esporte. Eu não quero competir. Eu acho que o jiu-jitsu, ele é muito... vamos falar assim, assim, formas claras, né? Eu acho que para quem é novo, né, o jiu-jitsu é o mundo. Eu acho que quando você já chega a uma certa idade, eu já estou com 32, partindo para 33, o jiu-jitsu já é mais ali o pessoal que gosta de curtir mais o esporte, é um estilo mais de vida, sabe? É uma válvula de escape, como todo mundo fala. Mas quando eu troquei de faixa o ano passado, né, que eu saí da branca, eu fui para azul, portanto, né, que o meu primeiro campeonato foi o Open aqui em Paraíba do Sul. O Thiago chegou para mim e falou assim, poxa, Adriano, quando você fizer o seu primeiro campeonato, você vai ver como que o jiu-jitsu, ele não vai crescer. Ele vai abrir assim sabe, um leque gigante assim na tua mente, na tua vida. E foi dito e feito. Dali, o meu primeiro campeonato, eu fiquei em segundo lugar. Né, você não tem assim muito norte, né? Porque você treina, mas quando você vai para um campeonato, poxa, tem a galera que tá ali do seu lado te apoiando, mas também tem a galera que tá ali para assistir. Você fica um pouco nervoso, você fica ansioso, a adrenalina chega e poxa, você tem que saber ter aquela pressão, você saber controlar a pressão. E quando eu saí dali, eu falei assim, cara, acho que é isso, eu acho que esse é o caminho. E dali já era. Dali, no ano passado, por exemplo, eu comecei o Open que teve aqui foi em fevereiro, finalzinho de fevereiro. Em dezembro, por exemplo, eu estava fazendo 19 campeonatos, 19 pódios. Caramba! Então, tipo, cara, tipo, o jiu-jitsu ele ampliou, sabe? E eu acho muito bacana do jiu-jitsu, por exemplo, que eu acho que eu tento definir o jiu-jitsu numa palavra só, família. Acho que quando você começa a trilhar o jiu-jitsu, por exemplo, comigo foi assim, tá? Eu não sei assim com outras pessoas, mas o jiu-jitsu comigo foi assim. Quando eu comecei o jiu-jitsu, tipo assim, era um ovo, porque como eu falei no início, aqui é o interior. Aqui, as coisas aqui é muito difícil, entendeu? Patrocínio é muito difícil. Você conseguir, às vezes, até o suporte da prefeitura, né? Porque eu não gosto, assim, de tocar nessas coisas, assim, de política, porque, para mim, não rola.
Então, mas se você precisar, por exemplo, da Secretaria de Esporte, poxa, tem como você conseguir uma van para você sair daqui, para você ir para o Rio competir? Ah, ah, nunca tem uma definição. Então, tudo Uhum. fica muito difícil. Então, quando você tem a questão da família, como eu estava falando, eu resumo muito isso com os meus pais, por exemplo, né? Os meus pais sempre foram muito apoiadores em tudo que eu fiz. Então, graças a Deus, eu sempre tive muita base em relação a isso. Então, poxa, eu trabalho, eu corro atrás muito das minhas coisas assim. Então, eu comecei, eu mesmo investi em mim, porque eu não posso esperar o fulano, o cicrana e quem tiver interesse de pegar e, poxa, olhar, não tô falando olhar para mim, não. Acho que olhar para o esporte num todo, entendeu? Então, é, então, eu comecei a decidir a ir para os campeonatos. E quando você sai daqui de um ovo, vai para uma cidade muito grande, que é uma expansão muito maior e tal, você começa a ter laços também de amizade. Então isso começa a ampliar tua família. Você começa a olhar teu horizonte e você fala assim, opa, calma aí. Eu não estou só num buraco, eu não estou só no interior. Eu posso crescer muito mais que isso. Eu posso buscar muito mais que isso. Então, graças a Deus, a minha família, como eu falo, né, que além das pessoas que eu treino, que são muito mais que minha família, eu tenho essa família que são os meus amigos que eu peguei, que eu criei, né, esse laço de amizade em várias academias que, graças a Deus, poxa, o pessoal sempre fala assim, poxa, Adriano, tem um treino aqui diferente, você não quer vir? Pô, tem algo aqui, pô, bacana aqui, você não quer vir? Cara, cara, não tem nem o que falar, é só gratidão. Então, eu resumo muito o jiu-jitsu, né, uma simples palavra, família. Para mim, isso não tem, assim, sim, sabe, uma outra definição, sabe? Então, eu acho que o amar de tudo é você fazer isso, é você fazer o que você gosta, é de você plantar o que você quer ou você está buscando e você, com certeza, você vai colher. Óbvio, demora. Não é da noite para o dia, claro que não. Então, se eu acho que tudo, tipo assim, eu vou tentar assim resumir para não ficar muito embolado. O ano passado, quando eu comecei, eu não tinha objetivo, como eu falei, de competir. Não tinha. Comecei a competir. Você tem que começar daquele nível assim bem baixo, para você se reconhecer, para você ver os seus pontos fortes, os seus pontos negativos, né, que são os fracos, de você se identificar. Depois que você vai, pô, você já começa já a olhar de um horizonte bem diferente. Tudo vai ficar um pouco mais diferente. Óbvio. Poxa, mas Adriano, mas com você é assim, comigo não é. Eu sei, eu entendo, porque cada um vai ter a sua barreira, o seu limite. Poxa, por exemplo, eu já fui para campeonatos, por exemplo, de eu chegar lá, pô, sabe quando você chega, você olha para as pessoas e fala assim, poxa, parece que os pais dão um duro danado para a criança estar ali competindo, poxa, tá ali, sabe, dando a vida, dando o sonho, poxa, fazendo de tudo. E quando você olha, parece que é aquele campeonato que, tipo assim, vai mudar a vida da pessoa. Poxa, eu já deparei isso e eu deparo isso, né? Então, quando você vai chegando num certo horizonte, assim, cara, aquilo dali mexe com você, sabe? Então, por isso que o amor do jiu-jitsu, a gente fala que é família, sim, para mim é muito família, para mim é gratidão, para mim é o gostar daquilo ali, porque você olha muitas situações assim, cara, que mexe. Aí vem a questão do governo, que como eu falei, eu não gosto de tocar nesse tipo de assunto, mas eu recentemente teve uma situação no Rio de Janeiro, acho que mexeu, acho que todo mundo, assim, o mundo do jiu-jitsu, por exemplo, que foi a Arena da Juventude, que é em Teodoro. Cara, é uma baita de uma estrutura que fica dentro de uma base do Exército. E ali, cara, acontece todos os tipos de campeonato de jiu-jitsu. É uma facilidade, acho que, para todo mundo. Né? Eu acho que agrega ainda muito mais o nosso esporte. Eu não estou falando do jiu-jitsu, não, cara. Eu acho que é o esporte em si.
É o esporte em si. A gente falar assim é porque a gente está conversando de jiu-jitsu, mas é o esporte em si. Então, cara, e chegar ao ponto que chegou de fechar o, o CT, né? Vamos dizer assim, a estrutura por falta de investimento, te dói. Não te dói assim como atleta, não, te dói como um cidadão. Porque amanhã pode ser meu filho precisando. Amanhã pode ser o seu filho, amanhã pode ser qualquer pessoa. Então te dói. Então, cara, quando você enxerga assim o jiu-jitsu em si, cara, tem os lados muito bons, mas tem os lados que pesa, sabe? Pesa e pesa muito, muito. Você tem razão. Foi um incidente realmente que aconteceu lá no Rio e prejudicou realmente várias pessoas e vários grupos de atletas que estavam almejando realmente entrar nessa competição. É, Rapaz, você falou um negócio que realmente me impactou aqui. Realmente a família é a base de tudo, é a base da nossa estrutura. E se não fosse ela, realmente a gente não conseguiria chegar a lugar nenhum. E galera, eu tô falando simplesmente aqui com um cara que ele é o número 86 do Brasil. Rapaz, ele foi designado como o número 270 mundial. Rapaz, né? isso é muita coisa. Isso é Pô, muita coisa. assim, as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas espera aí, 270, mas agora quantas pessoas tem na sua frente? Cara, mas aí volta a questão que eu te falei. Cara, a gente é do interior, tudo é difícil, né? E, assim, e detalhe, não é você ficar olhando desculpas, de forma alguma. Não estou aqui dando desculpas, não. Estou falando a realidade. Tá? Eu comecei a enxergar o jiu-jitsu, como eu falei para você, quando eu comecei a competir para valer, né? Não é menosprezo. Senão amanhã a galera tá toda, todo mundo tá falando de Deus. Não é menosprezo. Não, é assim, você já tem que falar, não é menosprezo, mas quando você vai chegando, como eu estava mencionando, quando você vai chegando certo degraus, né, você já vai olhando para certas competições com um olhar diferente, né, uma escolha diferente, tá? Isso é normal para todo mundo. Isso é uma escolha. Ah, eu posso ir para tal campeonato. Eu posso fazer tal campeonato. É diferente. Então, quando você tem, tem esse gostar, tem esse olhar, e também tem um outro detalhe, questão financeira, porque, cara, campeonato, ele não é barato. Eu Uhum. não estou aqui para, não sei o quê. Gente, campeonato, infelizmente, não é barato. Não é acessível para todo mundo. Não é. Mas quando você tem a tua vontade, quando você pode financeiramente pagar para ir para um campeonato muito melhor, óbvio que você vai optar por um campeonato muito melhor. Que a estrutura vai ser melhor, a visibilidade vai ser melhor. Poxa, você vai estar competindo com os melhores, não quer dizer que, mais uma vez, não é menosprezar, mas você sabe aonde que você pisa, porque você já está chegando num certo ponto que você já olha e já fala assim, cara, ali já não é para mim. Cara, eu vou ali. Olha, para me chegar ali, eu tenho que fazer isso. Então, tipo, a evolução é muito grande. Então, quando as pessoas olham esses números, falam assim, poxa, mas o cara é 86 do Brasil. Cara, para mim, eu achei que eu nunca ia estar nessa posição. Por quê? Porque é difícil, cara. Tem gente, eu trabalho, por exemplo, o dia inteiro. Eu treino 4 vezes na semana. Tem pessoas que treinam todos os dias e 3 vezes ao dia. É muito diferente. Tem pessoas que só fazem isso. Não é você diferenciar, tá, não, mas é porque ele. Não, cara, é mérito. Poxa, o cara nasceu para isso. Pô, acho massa. Se eu pudesse, eu também só ia ficar vivendo disso. Mas só que, cara, você precisa trabalhar.
trabalhar. Você precisa também ter sua vida, você precisa construir tua família. Então vai chegando um certo ponto que você precisa de patrocínio, o patrocínio não vai pagar um salário para você ficar em casa treinando. Aqui no interior não vai rolar isso. Não Não vai. faz. A gente tem que ser sincero, não vai acontecer isso. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ir para cidade grande. Mas você tem que ir para cidade grande tendo a nitidez que você vai chegar lá e vai dar tudo certo, que vai ter patrocinador que vai fazer isso. Você vai ter, cara, que esquecer, se isolar da tua família, porque você tem que ir lá comer o tatame, dar resultado, para o patrocínio continuar te bancando. Você vai perder muito parte da sua vida, porque a sua vida só vai ficar naquilo ali, só tatame e tal. Então, cara, tipo assim, cara, uma atmosfera de muitas coisas que, sabe, que pode acontecer. Então, quando eu olho esse número, eu falo assim, cara, sério, porra, eu tô muito satisfeito. Óbvio, eu quero mais. Eu tô para melhorar? Claro. Acho que todos os dias, quando você, poxa, bota seu kimono, você vai lá treinar, porra, é sol, chuva, é frio. Cara, eu tô desanimado, eu tô machucado, não sei o que e tal. Óbvio, você tá indo lá para evoluir. Você quer mais, você quer mais, você quer mais. E esse é o objetivo, acho que não só o meu, acho que de todo mundo. É o objetivo e eu olho para isso, eu acho muito massa, tem que ser assim. Mas quando eu olho esses números, eu falo assim, cara, eu acho que eu não ia chegar a esse ponto. Eu não ia, eu acho que, poxa, 2, 3 anos atrás, eu não ia chegar. Entendeu? Então, poxa, eu tô muito feliz, sabe? Eu acho que esse é o caminho, né? Se as pessoas que né, estão assistindo a live, ou as pessoas que sempre me perguntam, cara, eu dou o mesmo exemplo de mim. Falei, gente, não para não. Não para, busca, sabe? Todos os dias. É difícil, pô, é difícil. Pô, não é fácil, cara. Não é fácil, não é fácil. Mas, cara, busca. Uma hora, cara, vai. Uma hora você vai buscar. Então, eu acho que o jiu-jitsu em si, cara, ele te ensina a sair da sua zona de conforto. Ele faz você sair dessa zona de conforto. Então, quando eu olho isso, assim, pra mim, eu falo assim, caraca, muito massa, velho. Muito massa. É verdade. E conseguir realmente chegar nesse grau realmente de perfeição é muito grande, cara. E parabéns para você. Pô, obrigado. Desejo, Valeu. desejo toda a sorte e bênçãos para sua vida. Você é um guerreiro realmente. E aí, cara, uma coisa me chamou a atenção no que você falou aí, porque na verdade, como você não queria participar, o Open Jiu-Jitsu te abriu essa porta, É, né, cara? E conta pra gente aí o que você está esperando desse Open Jiu-Jitsu 2025. Você consegue participar? Você estará conosco? Conta pra gente aí. então, olha só, eu tô na expectativa, tá? Não é uma coisa assim muito certa, porque já tem um campeonato para mim ir lá no Rio, né? Porque eu tô na transição da azul para a roxa, que eu troco de faixa, se Deus quiser, tá? No meio do ano. Então eu tô com o objetivo aí de mais ou menos de 6 a 7 campeonatos, até ali agosto. Então tem alguns campeonatos que eu quero muito fazer dentro da faixa azul, né? Que eu gosto muito de diferenciar os campeonatos. Então eu tô com esse objetivo, né? Tô com esse plano, pelo menos, de fazer 6 a 7 campeonatos até em agosto. Então, se der tudo certo, né? Eu vou sim para esse Open que vai ter aqui em Paraíba. Se não der, né? Eu vou pro outro que eu tenho no Rio, porque é um campeonato também que eu quero muito ir, né? É um objetivo que eu tenho. Então, a estrutura, né? Você até me perguntou sobre o que esperar. Cara, o jiu-jitsu está crescendo muito, né? Acho que todo ano a evolução está sendo muito grande. Então a gente espera sempre confrontos bacanas, porque eu conheço bastante pessoas que lutaram o Open, que hoje são parceiros, a gente conversa e tal, e eu fico olhando a evolução, falo assim, caraca, que doideira, você olha assim, o ano passado, né? Aí você olha esse ano, eu acho muito massa, é isso. E então, quanto o olhar, porque o Flávio, né, o mestre Fábio, o Flávio, ele, né, ele dá aula lá pra gente lá no Thiago. É um cara que
porque é fora do normal, fora da curva, o cara é muito gente boa, nossa, demais. E ele sempre dá essa moral pra gente, né? Acho que o jiu-jitsu é para isso, acho que é para unir pessoas, entendeu? É para fazer pessoas, é para agregar a vida das pessoas. Então, acho que a educação, a base, vai muito disso. Acho que o esporte é isso, entendeu? As pessoas falam que não sei o que e tal, gente. O esporte é sim um transformador de vidas e vai ser. Então, se eu não for para esse campeonato que eu quero ir muito no Rio, no dia, que infelizmente bateu no dia, eu vou sim, vou estar lá sim, com certeza. Inclusive, né, tá até aqui a medalha aqui, ó. Ih, Foi do ano rapaz. passado, eu deixei aqui separado aqui para ficar mais fácil. Vamos Então, aproveitar essa deixa, então? essa daqui eu guardo com gosto, sabe? Eu deixei até 3 medalhas aqui diferentes, aqui separadas, né, para falar um pouco. Essa, por exemplo, né, que é a primeira, para mim será sempre a mais importante, porque essa daqui foi a abertura de tudo. Essa daqui foi onde que a gente perde o nosso medo, né? O primeiro campeonato é onde que a gente perde o nosso medo. O primeiro campeonato que você fala que é isso que eu quero para minha vida ou não é, não tem jeito, não tem mais escapatória. Então essa eu guardo com muito orgulho. Tem essa daqui que foi a primeira que eu fui disputar no Rio. Também eu tenho essa daqui que foi o Mundial da CBJO. Nossa, bonita essa, hein? Né? Eu fiquei em terceiro lugar. E essa daqui eu tenho um apreço também, pô, gigante, porque, como eu falei, a gente está acostumado com um campeonato pequeno, campeonato do interior, e essa daqui foi lá em Teodoro. Eu nunca tinha saído, né, daqui da região para ir para o Rio para competir. Então, quando você chega assim num ambiente assim que pô, você entra, cara, quem já foi em Teodoro sabe o que eu tô falando, né? Cara, é uma estrutura de Olimpíadas, né? Para quem não foi, estou tentando resumir, mas para quem foi vai recordar essa sensação, cara. Quando você chega lá, se depara assim, cara, com gente que você fala assim, cara, eu conheço o Ricardo no Instagram, porque, cara, eu sigo o Ricardo, sabe? Pessoas assim que você já conhece pelo Instagram, mas quando você vê assim, fala, cara, que doideira. Aí você chega lá, você olha assim as arquibancadas, cara, lotado, sabe? Cara, a sensação, né, quando eu fui disputar esse Mundial, eu cheguei, para mim, eu falei assim, cara, eu acho que isso aqui não é para mim, não. Eu acho que, sabe, não é, não é que a adrenalina estava tomando conta de mim. Eu nunca senti adrenalina. Para te falar, sendo muito sincero para você, só quando eu tô vindo para casa que eu olho minha mão e falo assim, caraca, eu não consigo nem fechar minha mão. Aí sim. Mas quando eu tô competindo, eu não sinto adrenalina. Eu tipo assim, parece que minha mente fecha, entendeu? Eu fico assim tranquilo. Então, mas só que esse dia, quando eu cheguei, porque quando você chega em Teodoro, você sobe a rampa, aí tá a praça de alimentação, aí tá o pessoal com as barraquinhas vendendo kimono, essas coisas assim, e você pega uma escada para você descer aonde que tem né, onde que é o tatame e tal. Eu lembro aquele dia, tinha 16 tatames. Eu nunca, sabe, você não está acostumado com aquilo. O máximo que você vê ali é 8 e você acha que é muito. Quando os meus pais foram comigo, a minha namorada também. Aí quando eu cheguei lá, aí eu pedi informação, aí a pessoa falou assim, não, é só você descer e que ali tá o check-in, você chegar lá, né, e tal. Cara, até ali, tranquilo. Pô, quando eu cheguei, quando você passa no túnel para você chegar na parte do tatame, cara, quando eu olhei assim, aquela arquibancada, cara, amarrotada de gente, eu nunca tinha visto. Nossa, cara, gritaria. E eu falei assim, cara, isso aqui não é para mim. Eu acho que aqui eu cheguei onde que eu, sabe, o máximo possível.
Aí eu cheguei lá, eu tinha 3 lutas para fazer. Não, tinha 2 lutas para fazer, e se eu passasse, eu ia para semifinal. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu fui lá, né, fiz e tal. Cheguei na semifinal. Aí na semifinal eu fui e perdi assim, né, de pontuação, de bobeira. Foi vacilo meu. Cara, eu sentei assim, né, até esperar a premiação. Aí eu sentei assim, fiquei olhando aquilo ali e fiquei assim, cara, que sensação. Acho que isso sim é pra mim. Então, tipo assim, eu entrei com a sensação que, tipo assim, pô, não, cara, acho que aqui eu cheguei no meu limite. Eu saí e falei assim, não, isso aqui é pra mim. Então eu guardo essa medalha assim como a primeira competição no Rio, e também a primeira competição grande, né, de expressão, né, de federação. E isso para mim acho que não tem nem palavras. E a minha terceira, que foi até um Open da CBJJ, que é a nossa federação mais importante, né? Todo mundo, né, sabe disso aí dentro do jiu-jitsu. Ela vai ser a mais valiosa, né? A mais importante para mim é do Open aqui em Paraíba, mas a mais valiosa, né, que a gente tem que falar a verdade, é a da CBJJ. Quando a gente olha assim o jiu-jitsu, cara, em si, né, a gente vai, né, como eu falei para você, a gente sonha, né, a gente decola nos sonhos, né, nossa, eu quero chegar a tal patamar, eu quero... E quando você luta uma federação do tipo essa, nível internacional, cara, eu acho que é o sonho de todo mundo. Acho que é o sonho só de você estar lá, você pisar lá, falar, cara, é muito diferente. Para quem luta CBJJ, vai chegar lá e vai falar assim, cara, que mundo diferente. É um mundo diferente. Para quem pratica jiu-jitsu, cara, é a federação mais importante, mas não é só isso. Cara, é uma federação que ela vai te dar um suporte, cara, fora do limite, sabe? Volto de novo a terceira vez, gente, não é menosprezar. Mas a gente tem que ser realista, sabe? Sim. É uma federação, cara, que, cara, é a mais importante. Ela vai te dar uma base, ela vai te dar um destaque, ela vai te dar um primorar, ela vai te dar um olhar, cara, vai fazer tudo por você. Não é puxar saco, mas você tem que ser realista. Então, ela, para mim, vai ser a mais valiosa. Então, quando eu cheguei, eu competi um Open dela da CBJJ, foi em janeiro, o meu primeiro. Eu fiquei em segundo lugar, porque também foi, tipo assim, foi um vacilo também que eu dei, o cara finalizou e tal, foi um erro bobo, que é erro de competição, que, ó, você errou naquela competição ali, mas na outra que você for, você vai ter aquele erro. Mas foi um erro, assim, bobo, sabe? Mas é um erro bobo que o jiu-jitsu é questão de segundos e ele não vai te dar chance. Então eu falei assim, poxa, não, eu vou voltar, eu vou conseguir. E graças a Deus eu consegui, que foi agora em abril, né, no início de abril, eu consegui, eu falei, cara, eu não acredito, velho. Nossa, os meus pais foram, né, que eles sempre gostam de ir, né, algumas vezes eles não vão, mas a maioria eles gostam de ir. E eu lembro que nesse dia tava chovendo tanto, cara. Aí minha mãe, não, Adriano, não vamos não, que é perigoso. Realmente, você sair daqui, você pegar BR, pegar a serra, chovendo, tava chovendo demais. Falei, não, acho que esse é meu destino, esse é meu caminho. Eu peguei e fui, cheguei lá, cara, assim, graças a Deus cheguei a tempo, cheguei tranquilo. Eu falei assim, não, cara, sabe, quando você para assim, mentaliza, você fala assim, vou conseguir, irei conseguir, é isso que eu quero. Foi. Então, tipo assim, é algo que eu vou, sabe, guardar. Então, essas 3 medalhas que eu coloquei como exemplo para vocês aí, eu vou guardar assim com um carinho gigante, porque, cara, é uma história, sabe, que você tem, acho que você tem dificuldades, você tem tantas coisas negativas, né, que é muito difícil as pessoas por te apoiar, é muito difícil, é muito mais fácil as pessoas te criticar, é muito mais fácil as pessoas chegarem e simplesmente falar assim, não, porque é fácil para você, você pode ter o talento, poxa, você... Gente, não é fácil. Isso aqui não é fácil. Isso aqui as pessoas acham que jiu-jitsu é brincadeira.
não é brincadeira. Isso aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui é uma coisa que, cara, é o futuro de muitas pessoas, é o... Só, perdão. É o futuro de muitas pessoas, é o, é, é o, é o divisor de águas, é um transformador, é tudo. Então, o jiu-jitsu em si não é só um esporte, é tudo, cara. É tudo. E até aproveitando, né, as medalhas, são muitas, graças a Deus. Nossa, aí, são bastante. Rapaz, seu pescoço deve estar pesado, hein? É, olha, são bastante. Aqui tem mais ou menos umas 21. É. E mais 8 até agosto. Se Deus quiser. Buscando isso. E eu tô, assim, para fazer uma sem kimono, né? Que eu vou aqui. É um pouquinho diferente, né, do jiu-jitsu tradicional, que é um pouco mais dinâmico, um pouco mais agressivo, falando em outras palavras, né? Mas eu tenho muita vontade de fazer. Eu acho que é algo assim para agregar, né? E vamos ver o que vai dar, né? Tô, né, nessa expectativa aí. É isso aí. Na última vez, nossa última edição do ano passado, eu fui o novo spoiler do evento Open Jiu-Jitsu. Vou pro meu segundo ano agora. E é um novo spoiler pra galera aí. Estarei novamente como locutor oficial do evento. E, com certeza. E se Deus quiser, gritarei o nome de Adriano Correia para poder entrar no tatame. Pô, vai ser uma honra, cara. E colocarei mais uma medalha no seu peito, em nome de Jesus. É bom que a gente faz uma outra live, pô. Se Deus quiser, é isso aí. E dessa vez você em cima do... Eita, em cima do pódio. Pô, vai ser massa, cara. Nossa, muito, muito. Cara, vamos lá. Eu estava fazendo meio que um panorama daquilo que você é, daquilo que você conquistou. E se alguém hoje quiser, cara, ingressar para poder se tornar um super campeão como você, para chegar longe que nem você, o que ele tem que fazer? Qual é o caminho que ele tem que trilhar? Olha, tem uma pergunta para muitas pessoas, parece até que é boba, né? Mas é uma pergunta, cara, que é difícil de responder. Assim, eu vou falar por mim, tá? Adriano. Quando você olha o esporte, você ama o esporte, cara, é isso. É dedicação. Eu falo com algumas pessoas, né, que sempre ficam me mandando mensagem no direct, falam assim, poxa, Adriano, eu vou fazer meu primeiro campeonato, o que tu acha, cara? Pô, tipo assim, eu falo como se fosse por mim mesmo, eu mesmo ali fazendo o meu, né, a minha preparação. Assim, cara, chega lá, faz o que você sabe, cara. Faz o que você gosta. Não chega lá, tipo assim, porra, eu vou chegar lá e eu quero pódio. Vou chegar lá, eu quero medalha. Se eu conquistar a medalha, eu não quero mais. Não é assim. Acho que você tem que perder seu medo, você tem que, às vezes, baixar seu orgulho, você tem que alimentar o seu olhar para aquilo dali. Acho que tudo vai dar certo quando você ama aquilo dali. Então, tipo, pô, se eu tiver que dar uma dica para uma pessoa, ou para um grupo, né, para a galera aí, que tipo assim, eu amo jiu-jitsu, mas, poxa, eu tenho medo. Cara, só vai. Só vai. Apenas isso. Sabe, eu acho que o gostar de qualquer coisa, até que você trabalhar, às vezes também, cara, não quero trabalhar, não gosto de trabalhar. Cara, mas você passa a ter a rotina, você passa a ter a persistência, você passa a criar um vínculo com você e você, sabe? Então, o jiu-jitsu é muito isso. Eu ainda, né, eu até comento com a galera que eu falo assim, gente, o jiu-jitsu, ele é 40% as pessoas que estão do seu lado, que são os seus professores, são os seus amigos de treino, são os apoiadores, mas só que 60% é você. Não adianta você ter uma rede de apoiadores ali e você não ter uma disciplina, você não está nem aí para nada, você
cara, acho que todo mundo já é crescido, né? Eu falo isso da galera de 16 para cima, tá? Todo mundo já sabe o que é para fazer, já sabe o que tem que fazer. Ah, gente, pô, tem um campeonato que é daqui a 2 meses. Pô, mas eu tenho que bater um peso. Ah, mas não. Ah, bater peso, não sei o quê. Quando chega uma semana, fica naquele desespero. Gente, mas é a disciplina. E a Uhum. vontade que você tem de você ganhar, de você buscar, de você pô, fazer isso, fazer aquilo. Gente, então eu acho que quando você gosta, quando você ama, quando você busca, quando você quer, então por isso que eu sempre falo com as pessoas, vai, sabe, o jiu-jitsu, poxa, ele vai te educar, ele vai te dar uma base, ele, poxa, ele vai abrir pô, tantos horizontes para você, entendeu? Eu acho que, pô, eu acho muito, sabe, eu acho muito necessário, sabe? E sem falar que você vai chegar a um certo ponto, quando você vai chegar a uma certa faixa, por exemplo, pois tem, vamos dizer assim, tem a faixa preta, né? Que a gente fala que é a faixa que a gente da branca até chegar na marrom, a gente fala que é faixa colorida, né? E a preta é a preta mesmo, né? A faixa, né, de mestre mesmo. E a gente fala que a faixa colorida, ela te ensina muito questão de ego. Então, isso é o inflamar, né, que as pessoas sempre colocam. Então, a questão do ego você controla, a questão de respeitar as pessoas você controla, a questão de você fazer novas amizades, inclusão social, de você conhecer lugares que o jiu-jitsu já me permitiu conhecer, vários lugares bacanas. Cara, o jiu-jitsu é muito grande, cara. Então, tipo, é um leque, sabe? Eu poderia estar falando aqui até amanhã sobre isso, porque é um leque gigantesco. Muito, muito. Então, acho que o único conselho que eu posso, acho que dar e reafirmar, cara, vai, se abra, ama isso, entendeu? Porque ele vai te dar retorno. Não falo assim questão de retorno financeiro. Acho que tudo na vida, o dinheiro é consequência. Você tem que fazer por gostar. Poxa, eu tô ali porque eu gosto, tô ali porque eu quero aquilo dali. Então, acho que o dinheiro ele vem como consequência. Óbvio, você não é um faixa branca, você vai ganhar dinheiro. Não, não tem, não existe isso. Mas, cara, mas ali com o tempo, às vezes você pode chegar até na faixa roxa, pode começar a dar aula, um semináriozinho, você pode, né, ter um olhar financeiro. Você, com o tempo, você pode até dar uma estrutura para tua própria família. Então, acho que o jiu-jitsu é muito isso, sabe? Então, acho que o conselho é basicamente isso, entendeu? De você ir encarar, sabe? Perder os medos, eu acho que isso é muito importante. É isso aí. Cara, você falou muita coisa interessante aí. Você falou sobre gratidão. Você falou sobre pessoas que te ajudaram a chegar nessa trajetória. Você falou sobre conselho, você falou sobre medalha, você falou sobre emoções, você falou sobre sentimentos. Eu acho que o jiu-jitsu ele se resume a isso, né? É mais Muito. principalmente um esporte. Ele é uma paixão, é aquilo que nos move a estar nesse local de amor verdadeiro, né, cara? É um sentimento realmente que a gente gosta muito. É. Cara, e olhando para aquilo que você é, para aquilo que você chegou, daquilo que você conquistou, você deu alguns nomes sobre gratidão aí, né? Gratidão a Deus, né? Principalmente por ter chegado tão longe. Você falou sobre o Thiago, você falou sobre o Flávio. Tem mais alguém, cara, que você dedica todo esse carinho? Então, começar com base amorosa, né? São os meus pais, né? Acho que eles me deram uma base, uma estrutura assim muito linear em pensar em muitas coisas, entendeu? De refletir muitas coisas e buscar muitas coisas. Então eles são, não vou falar que, poxa, a gente, né? É até complicado a gente falar que não são os nossos pais. Claro, tem que ser os nossos pais. Então, poxa, eu acho que sem eles, sabe? Eu acho que eu não ia conseguir muitas coisas, entendeu? Eu acho que eu não ia ter vontade, sabe, assim, de viver, sabe? Então, tudo que eu faço, eu dedico muito a eles. Então, a minha gratidão com os meus pais vai ser diferente da gratidão de outros sentimentos, né? Então, quando eu falo assim, base amorosa, são os meus pais. Tem a minha esposa, né? Eu tenho que falar que ela também me dá muita base, assim como
os meus sogros também. Então, quando eu venho falar de uma outra gratidão, que além do Tiago, que é um cara, é um irmão que a vida me deu, sabe? Não olho ele só como um professor, como um mestre, mas eu olho ele é, como um pilar, sabe, na minha vida, que eu sou filho único, então eu olho o Tiago assim como um irmão que a vida, sabe, me deu. Eu olho o Seba também, que é um professor nosso também, que é uma inspiração para mim, sabe? Eu tenho duas pessoas que são inspirações dentro do jiu-jitsu, que são os dois. A gente pode ser fã de vários lutadores, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas que olham para a gente, né? Não adianta eu olhar com uma pessoa que é famosa, a pessoa famosa vai, tá, um dia vai ter a falar de você e tal, mas eu tenho que olhar para a minha base. A minha base é eles, né? Então, eles são a minha inspiração. Eu também tenho a minha gratidão também, que é o Léo, que é da Mix Granel e Mix Rio, onde que eu trabalho, né? É um grupo de produtos naturais. Ele também é um cara que, sabe, honrou também que a vida me deu como irmão, que eu tenho uma gratidão gigantesca também, sabe? Porra, eu amo demais o cara. E também da Carla também, que é dona da academia Power Fitness, onde eu malho, né, e tal, onde eu pratico a musculação. Também, sabe, pô, não tem nem palavras, eu só tenho só que agradecer. E, pô, e fora as outras pessoas, sabe? Eu acho que ficar até aqui falando aqui, mas fora, vou falar assim de uma forma assim, resumida. Assim, a maioria dos faixa preta, né? Que assim, da região, assim, que graças a Deus eu tive a oportunidade, poxa, eu tenho uma amizade gigante, eu tenho que agradecer, eu acho que todo mundo vai entender do que ficar falando aqui várias pessoas e que sabem, são tudo pessoas que eu tenho um olhar diferente. E as pessoas que, sabe, que estão à minha volta, sabe, que torcem por mim, acho que tem a gratidão por isso tudo. Legal, cara, muito bacana. Essa história realmente de vida, de superação, de luta, de guerrilha, de ir pra cima, é surreal, cara. Parabéns por Cara, tudo, tá? obrigado, valeu. Cara, uma pergunta pessoal, tá? Na última luta que eu vi sua pelo Open Jiu-Jitsu, não sei, sinceramente, eu não sei como foi as outras lutas no Rio, mas até uma pergunta pessoal. Eu percebi, cara, que alguns golpes que você aplicava durante as lutas, você puxava muito pro chão, né? Você gosta dessa luta de chão mesmo? É uma característica sua? No, Essa habilidade é uma estratégia, assim, de você puxar e depois ir para cima? no caso, Conta um pouco. fazer o papel de guardeiro, né? É. Então, infelizmente, a gente tem que ser muito sincero, não tem como você chegar, principalmente em campeonato, você chegar pro seu adversário e falar assim, cara, eu quero ser passador hoje, você vai ser o guardeiro. Não tem como. A gente tem que trabalhar as duas formas, né? E a gente trabalha muito isso em treino. Eu acho que não estou falando só eu, não, tá? É todo mundo. A gente trabalha muito isso em treino. Então, eu tenho. Aí que vem a questão de campeonato, né? Quando você começa a ir bastante assim, para campeonato, você começa a ter o time de muitas coisas, né? Onde que a verdade acontece. Eu sou muito do tipo assim, eu cheguei lá, olho pro meu adversário, poxa, meu adversário, ele é pequeno, ele é mais baixo do que eu tenho 1,90 m, né? Então ele é mais baixo do que eu. Opa, esse cara, ele já vai ter assim, ele já vai ter uma velocidade um pouco melhor do que a minha, tá? Quando eu vejo que o meu oponente ele é da mesma altura do que eu, só que um pouco mais forte. Opa, esse cara, se eu for para o chão, poxa, ele pode estar por cima, já vai me dar uma dificuldade. Por que eu estou falando isso? Porque a categoria que eu disputo, eu tento disputar dentro de 3 categorias, né? Que é a pesado, que vai até 94, a super pesado, que vai até 100 quilos, e o pesadíssimo, que é do 100 e some por aí. Então, cada categoria que às vezes eu vou entrar, porque às vezes eu vou preencher o formulário ali
da competição e às vezes até fechou aquela categoria porque já tem muita gente. Aí eu vou, pego aquela categoria. Então, quando eu já entro naquela categoria, eu já, assim, na minha cabeça, assim, não vou falar que eu sou experiente, não, pelo amor de Deus, eu estou aprendendo agora. Mas eu já tenho aquele time que eu já sei que quando eu chegar lá, eu já vou pegar um cara que, poxa, que é um pouquinho mais pesado do que eu. Então não adianta, às vezes, eu pegar, puxar o cara e, pô, eu vou ficar ali na guarda segurando. Eu não vou conseguir. Porque o cara vai me dar muita pressão, o cara vai largar o peso, e para você tirar um cara de cima, principalmente, pô, posição de 100 quilos, cara, é uma das posições mais ingratas que tem no jiu-jitsu. Uma pessoa magra vai imobilizar muito bem uma pessoa que, poxa, tem um volume muito grande. Então, como que um cara, como que eu vou conseguir tirar um cara que, poxa, pesa 100 quilos? É muito difícil, é muito difícil. Então, eu tenho muito esse time de chegar lá e ver, né, as condições. E outra, depende da federação, por exemplo, você tem que ter um tempo, entre aspas, de você fazer algo. Todo mundo quer ser passador, ninguém quer ser guardeiro. Então, vai chegar um certo ponto que já deu um minuto, você não fez nada, o juiz já levanta a mão e já te dá falta, e vai dar falta para o outro também. Então, às vezes, para não ficar naquilo dali, não sei o quê, cara, às vezes eu acabo puxando para a guarda e ali eu começo a plantar meu jogo, fazer alguma coisa, entendeu? Eu fico esperando. Mas, geralmente, eu vou mais para o chão, entendeu? Eu acho que eu já me sinto confortável, às vezes, indo para o chão. Eu estou ainda naquela experiência ainda de ser guardeiro, porque o guardeiro, ele nunca para. Ele é uma posição que, tipo assim, você tem que trabalhar muito o quadril. Porra, cara, é muito mais desgastante, porque só você trabalhar o quadril ali, se você movimentar, você tem que trabalhar muitas pernas, é muito cansativo, mas eu tô trabalhando bastante isso, porque o cara que é passador, cara, você pode entrar na zona de conforto um pouco diferente do cara que é guardeiro. Sim. Porque você, poxa, você passou a guarda do cara, você já acabou. Já acabou. Tipo assim, se você pesar em cima do seu oponente, basicamente acabou. Agora, o cara que é guardeiro, não. O cara tá ali o tempo todo trabalhando, tá ali o tempo todo evitando a guarda e sendo inteligente de estar 2 passos na frente do passador. Então, é uma coisa assim, cara, que desgasta. Não vou mentir para você, é muito cansativo, mas eu estou trabalhando bastante isso. Então, alguns vídeos que estão até no meu canal, a maioria dos vídeos realmente eu pego, puxo e vou tentando trabalhar ali alguma coisa, entendeu? Às vezes tem um estrangulamento, às vezes tem um pouco mais rápido. Então eu vou tentando trabalhar mais ou menos dessa forma. Isso aí. Já que você falou sobre o seu canal, passa aí informação sobre o seu canal, Facebook, Instagram. A galera... Cara, o meu canal tá assim tá simples, né? Porque tipo assim, você tem que ter tempo, né? Mais tempo assim para ficar né, mudando e tal. Mas o meu canal é Adriano Correia, BJJ. Quem puder dar uma moral lá de se inscrever. O meu Instagram aí é Dri_Correia com 2E, 2A, BJJ. O meu Facebook tá como Adriano Correia. Quem quiser lá, tranquilo. Aproveitar esse momento, então, de anúncio e avisar também a galera que vai acompanhar a gente pelo YouTube também, que nosso canal no YouTube é Paraíba do Sul Open Jiu-Jitsu e o nosso arroba aqui no Instagram é @PS Open Jiu-Jitsu. Siga a gente no Instagram, no Facebook, dá aquela curtida, aquele seguir aí, compartilhar, para que a gente possa engajar e mobilizar muito mais pessoas a amar esse esporte como a gente ama. Cara, deixa eu aproveitar também e, como você falou lá no comecinho, você falou sobre patrocínio. Dessa vez a gente conseguiu alguns patrocínios, a gente está conseguindo outros patrocínios e não por menos eles também estão conosco nessa live. Eles estão patrocinando essa live também para que a gente possa engajar muito mais do que o Instagram e o Facebook nos permite. A Fox Tatames, nosso muito obrigado. A Academia Clubes da Saúde.
o Estúdio Performance Física, o Estúdio Pimentel Física, Fitness, que são nossos patrocinadores para essa live e para nosso evento no dia 20 e no dia 29 de junho. Tá? E você que está vendo essa live aí, dia 29 de junho, vai ser num domingo, domingão super especial, tá? Muitos competidores, um evento grande na nossa região. E o Adriano, se Deus permitir, estará conosco nesse evento também, tá? E nós vamos torcer, cara. Eu vou Ah, torcer para poder estar contigo nesse evento lá. Você tá no salão lá, ó. é, Fervoroso. pô, se Deus Cara, quiser. Se Deus isso aí. quiser. Cara, se fosse para você escolher um adversário, eu sei que é difícil, eu sei, mas eu vou tirar essa resposta de você. Se fosse pra escolher um adversário, cara, hoje, final de campeonato, Cara, aquele cara que te deu uma uma canseira. pedra no sapato, vamos falar a verdade. Ou aquele cara que é mundial nível Adriano. O que você escolheria? Cara, pô, é uma pergunta que geralmente só os caras faixa marrom e faixa preta que respondem, né? Mas vamos lá. Pô, tem um. Pô, ele vai me matar falando isso. É o João, que ele é lá de Juiz de Fora. A gente já lutou algumas vezes. É muito pau a pau, né? Porque é um cara que é muito forte, ele é do mesmo tamanho. Então, ali fica aberto. Ele também gosta de ser guardeiro, então, assim, fica muito aberto. Então, a gente já lutou, né, várias vezes e, portanto, teve uma no Rio, que foi o Pan-Americano da CBJJO. A gente fez a semifinal, né, que eu perdi para ele. E depois também a gente fez a final da Liga Mineira, né? Que assim, ficou muito pau a pau mesmo, mas aí como eu tinha tomado uma punição, aí foi para ele. É um cara que, assim, cara, eu tenho muita, assim, eu tenho muito olhar, assim, de massa, sabe? Que, assim, o cara fala assim, pô, o cara é muito bom, velho, o cara é bom. Assim, na minha categoria, tá? Hoje não, hoje ele é a faixa roxa, que ele pegou a faixa roxa no início do ano, mas é um cara que, se Deus quiser, eu vou chegar na roxa. É um cara que eu gostaria muito, sabe, de lutar, porque é um cara que é muito maneiro. A gente troca ideia depois, a gente fala, cara, que doideira, de novo. A gente fala assim, de novo. Você acha que Cara, até é um agosto você cara. vai estar na roxa? Esse é o objetivo. Esse é o meu objetivo. Eu estava até conversando com o Thiago, né, o meu mestre. É o objetivo na roxa aí, se Deus quiser, agora em Deixa agosto. eu, deixa eu só ver se tem uma pessoa aqui. Ô, Gigante, se estiver assistindo aí, cara, você já sabe quem fazer a próxima luta, né? A gente vai ter que procurar o João aí, cara. Depois eu vou deixar o arroba dele, porque assim de cabeça eu não sei, mas depois eu vou deixar o arroba dele aí. Eu Manda vou ser, mensagem eu vou pra fazer essa ele. super luta. Eu vou fazer essa super luta. Mas é um cara que gosta, sabe? Que gosta. O engraçado é para você ver como que é a força de vontade. O cara lá de Juiz de Fora, o cara sai de lá e vai pro Rio competir. Para você ver. Então, é um cara que, pô, eu acho pô, muito maneiro, sabe? É isso que o jiu-jitsu faz, ele te tira da zona de conforto, entendeu? Então, é um cara que, pô, não tem nem o que falar, é um cara muito 10 cara, muito 10 mesmo, assim, é um cara que eu gostaria, eu gosto, porque é um cara que é muito pra frente, sabe? Tem um joguinho bem chatinho ali com as pernas, que a gente que é alto, né, a nossa perna é muito longa, pô, cara, é muito ruim, tá? Quando você está tendo a mesma sensação que as pessoas que são mais baixas que a gente, pô, é muito ruim, cara. E ele é E um mais cara muito baixo que bom. você realmente é mais fácil, né? Mais alto que é mais difícil de encontrar, né? Não, é. Mas o problema, eu não sei se você deu uma reparada nesse.
nesse Open que teve da CBJJ, eu peguei o pesadíssimo, né? Cara, o kimono do cara nem fechava. Quando eu rapaz. vi, Ele é mole, quando eu vi, eu não acreditei. Já viu Cara, as eu não lutas assim também. Cara, eu não acreditei. Pô, eu tava com dificuldade de passar minha perna por cima do cara, velho. Então, noção. Então é muito louco, cara. Você todos os dias, cara, você tá ali trabalhando tua mente, cara. Não tem jeito. Trabalhar, não tem jeito. Não é só a parte física, não. A parte mental, cara. Tem que estar lado a lado. Agora, além de usar o golpe da mente, que você já é fera, qual outro golpe que você prefere? Cara, tem uma golinha, né? Eu tô passando segredo aí. Tem uma gola. Tem uma gola que é o do Menegari, eu não sei, né, quem. Eu sou muito fã do cara. Olha só, estou falando assim, da minha atualidade, tá? Porque muitas pessoas podem falar assim, mas o Roger Gracie, o fulano... Não, sim, gente. Mas eu tô falando assim, da minha realidade, tá bom? É a mesma coisa que a pessoa fala assim, não, o Pelé jogou pra caramba. Sim, pô, dá pra ver. Mas a minha realidade foi o Ronaldinho. A minha realidade, entendeu? Com a minha idade, eu acompanhei ele ali. Então, tem essa golinha, que até um garoto que treina comigo também, que dá muito, né? Que é aquela golinha que você pega aqui assim, a pessoa vai pegar não, aí você vai, fecha cadeadinho, tá tranquilo. Então essa eu gosto muito, que portanto que eu fiz uma luta casada lá na TS, o vídeo tá até no meu canal, depois quem quiser acompanhar, que o garoto infelizmente dormiu. Caramba! Cara, é uma gola que quando encaixa é uma posição que é difícil. E assim, é muito rápido, cara. Assim, vou tentar resumir como que foi, né? Eu tava com a mão na gola, mas muito entrada, sabe? Bem lá no fundo mesmo, né? Aí a gente fala que aqui, né, para quem não conhece, né, que a faca, né, do braço, e tava bem justinho. Aí o cara tava se aproximando. Aí quando o cara chegou bem próximo, e quando eu notei que tava bem de baixo, eu fui só passei. E quando passei, aí o ajustar, como já tá no talo mesmo, o ajustar é só você, né? Só você fazer um simples movimento que já tá pegando. Quando você tá ali do lado de fora, você tá enxergando a luta, mas quando você tá do lado de dentro, você não enxerga. Depois que eu vi o vídeo, que tem uma hora que o rapaz levanta a mão para bater. Só que, cara, é muito rápido. Aí eu só senti o roncar. Aí eu falei com o juiz, eu acho que ele apagou. Aí o juiz ficou assim, olhando. Tá lá no vídeo lá. O juiz ficou olhando assim. Aí quando ele percebeu mesmo, aí o moleque já caiu já apagado já. Então, tipo, é uma posição aí que eu trabalho bastante, cara, que pega. E gola, cara, diferentemente de outras posições, tipo armlock, ou uma botinha, que as pessoas sempre gostam muito de fazer, principalmente a gente que é da faixa azul, faixa roxa. A marrom até vai, mas não é tanto, né? Mas a faixa azul, a faixa roxa, o pessoal fica louco, né? Quando sai da branca, eu quero botinha, quero pegar botinha. Cara, são posições que machuca, pega, isso aí, tá. Mas só que eu acho que quando pega a gola, cara, é uma posição que é muito difícil, cara. Estrangulamento, velho, acho que é muito difícil de você sair. Então, quando encaixa ali, fica E também tem a vantagem, né, cara? Porque além de você ser alto e forte, né, eu pegar numa posição específica e dominar o adversário, realmente o cara não tem por onde correr, né? Então, Chega a ser perigoso, né? não, é muito. É por isso que você tinha feito a pergunta sobre a questão de guardeiro. Eu não queria falar essa parte. Mas quando você é guardeiro,
você ali, no mínimo ali, você tem que ter uma raspagem e você tem que ter um ataque, né? E o engraçado, eu vou falar uma parada aqui, engraçado que o Thiago, ele bate muito na tecla. Adriano, você tem uma perna muito grande, cara, uma perna muito forte. Você não ataca triângulo porque, cara, eu não sei porque eu não ataco triângulo. Eu não sei se eu fico com receio de eu fazer a posição cara, porque é muito rápido. Toda posição, cara, você tem que ser tudo no time. Pô, você fez a posição do triângulo, cara, encaixou, ufa, beleza, você só controla ali, né? Fechou o cadeado, controlou a perna, beleza. Mas eu fico com receio que na hora que eu vou fechar o cadeado, eu vou ajustar a minha perna, o cara tirar e passar. Eu falo, pô, aí já ficou difícil, né? Já tá Então, então já é mais difícil ainda. pô, aí eu fico com esse receio. Então, tipo, pô, se eu não faço triângulo, que é todo mundo que tem perna longa vai fazer isso. Então, já que eu não faço isso, então eu tenho que ter alguma coisa que, cara, que é. Não vou falar que é diferente, mas é algo que às vezes as pessoas não estão muito acostumadas, porque o pessoal que olha, fala assim, pô, o cara é guardeiro, o cara porra, é alto. Qual que é a primeira coisa que o cara vai fazer? O cara vai puxar pra guarda e vai aplicar um triângulo. Sim. Isso é fato, né? Então, quando tem esse, esse adaptar da golinha, então eu comecei a trabalhar muito isso, sabe? Óbvio, quando você vai chegando num grau de conhecimento de jiu-jitsu, isso é para qualquer um. As outras posições, você começa a encaixar no teu jogo. Você já começa a perder um pouco o medo, você já começa a ser um pouco mais ousado. Ah, eu vou tentar fazer isso daqui. Isso aí é normal, porque você já está chegando a um certo nível de faixa que você tem que fazer isso. Não tem jeito. Né? E aquilo. E aquela posição que você tem já vai ficando manjada. Às vezes você vai para um campeonato, você botou a mão na golinha, o cara já, opa, peraí, eu já conheço esse cara aí. Eu já sei o que ele vai fazer. Então você. Cara, o jiu-jitsu não é só você simplesmente chegar lá, rolar, né? Como as pessoas usam muito essa expressão. Não é você chegar lá e rolar, cara. Jiu-jitsu é estudo. Você tem que estudar as posições, você tem que se atualizar, você também tem que pegar uma posição, ver o seu biotipo, ver o que você pode fazer. Às vezes um armlock, que é uma coisa assim tão simples, mas fala assim, poxa, mas eu não consigo dar armlock desse jeito, tradicional. Mas eu consigo dar um armlock invertido, porque o meu biotipo é para isso, sabe, minha forma, entendeu? Então é muito isso. Então o jiu-jitsu é um estudo também, né? Não adianta você chegar lá, não sei o que e tal, e pronto, entendeu? Então é muito nessa linha. Então eu acho que o cara que é guardeiro, ele tem que ter pelo menos umas 2 finalizações, o cara tem que ter, e pelo menos uma raspagem bem feita, entendeu? E o resto o cara vai fazendo. E quando o cara é passador, é mais fácil. Porque o objetivo do cara que é passador, ou ele vai para a montada, ou ele vai para as costas. Então é muito mais fácil ir para as costas, que você tem milhares de posições ali, e ali vira um conforto para você. Aí você chegou ali nas costas, você vai ter que descansar. Entendeu? Então o princípio de quem é passador é isso. Agora, o cara que é guardeiro, o cara, no mínimo, o cara tem que ter 2 posições perfeitas ali e uma raspagem, pelo menos. É isso aí, cara. Galera, estivemos aqui então com o Adriano Correia, um super campeão. Novamente, número 86 do Brasil. Cara, isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Você levar em consideração a quantidade de pessoas que lutam jiu-jitsu no Brasil Cara. e você realmente chegar no top 100. Você está no top 100, você é o 86, cara. É algo realmente gigante. É algo realmente para poucos. E nós estamos simplesmente falando com um super campeão. Um cara que, pô, dispensa comentários, gente boa demais. Um cara simples, humilde, versátil e que simplesmente tira do nosso rosto um sorriso. Muito obrigado, cara. Só tenho a agradecer a Deus pela sua vida. Nada, que isso, cara. Pô, eu tenho que agradecer a você, o Flávio, pela grande oportunidade. Eu acho que o jiu-jitsu é muito isso, sabe? Ele amplia a sua mente, ele faz você conhecer o mundo.
E eu fico muito feliz, sabe, de assim, poder conversar. Eu não estou aqui para compartilhar, não. Eu estou aqui para trocar uma ideia, sabe, abrir momentos, sabe. Eu não sei se essa live vai motivar várias pessoas, mas eu estou aqui para falar assim de mim, sabe, o quanto é difícil, né, você praticar esporte. Eu não falo só o jiu-jitsu, mas vários esportes. Mas, cara, não é você desistir, sabe? Se você ama, se você, poxa, às vezes você leva com uma válvula de escape, poxa, você passa um dia, poxa, num trabalho difícil, pô, não sei o que e tal, você chega lá, você tá com a galera, conversa, troca uma ideia, você relaxa, sabe, a sua mente. Então, acho que, cara, não tem palavras. Jiu-jitsu não é simplesmente o esporte, é realmente uma paixão, como você falou, cara. Isso Então, aí. eu só tenho que agradecer muito. Isso aí, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela ajuda de vocês aí. Que possamos colocar essa live no YouTube e ter muito mais divulgações, se Deus permitir. Se E, Deus quiser. e novamente, nosso muito obrigado à Fox, à Academia Clube da Saúde, o Estúdio Performance Física e o Estúdio Pimentel Fitness pela parceria, pela ajuda de sempre. Adriano, cara, tá contigo suas últimas palavras dessa live aí. Deixa um recadinho pra galera aí para que a gente possa finalizar. Bom, mais uma vez, agradecimento. Acho que todas as pessoas que me acompanham, os meus amigos, minha família, né, as pessoas que são minha rede de apoiadores, né, que eu falo, como eu falei, a Mix Rio, a Mix Granel, a Academia da Carla, né, que é a Academia Power Fitness, poxa, os meus pais, minha esposa, eu acho que todo mundo, e as pessoas que eu tenho uma gratidão, que são as pessoas que eu vou lá em outras academias visitar, os professores. Então eu tenho uma gratidão muito grande. Eu só tenho que agradecer mais uma vez por tudo. Tem assim o que falar, só agradecimento. E para as pessoas aí que tem, poxa, tem uma vontade gigante, vem conhecer o esporte, venha praticar o esporte. E as pessoas que estão partindo para o primeiro campeonato, poxa, o Open de Paraíba tá aí para isso, tá aí para abraçar, tá aí para fortalecer ainda mais, porque a gente precisa disso. A gente não tem que ficar só buscando algo para nós. Ah, o que fulano. Não, gente. Poxa, vai também, sabe? Não adianta a gente chegar e ficar só em casa, só treinando, só isso aqui. Poxa, vai. Acho que o esporte precisa disso, a gente precisa também ser aliado do esporte e principalmente a gente que é do interior, quando tem algo desse tipo assim, eu acho muito bacana e isso valoriza muito, sabe? O patamar do jiu-jitsu, principalmente. É isso aí. Adriano, muito obrigado pela participação aí, cara. Você vai ser Que isso, eu agradeço, irmão. mais do que bem-vindo no dia 29 de junho. Vai ser sempre um privilégio ter você naquele evento. Galera, meu muito obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. Que esse feriado do Senhor esteja na casa de vocês. Que a presença do Espírito Santo conduza vocês. E que, Adriano, você continue tendo sucesso, cara. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja. E que você continue sendo esse cara, gente boa, simpático, guerreiro, lutador e campeão. Se Deus quiser, irmão. Acho que Irmão, vou ainda, se Deus quiser ainda, né? Tá no caminhar, mas quando chegar lá, pelo menos entre os 100, você vai ver. Você vai ver, se Deus quiser. estarei lá, se Deus quiser, para te presentear com uma medalha grande e bonita de ouro ainda assim, ó. Boa! Valeu, irmão. Obrigado E o mesmo, cara, pela cinturão, pô. O oportunidade. cinturão não pode esquecer, pô. Um cinturão bem maneiro também. Não, mas é a única. Ó, poxa, medalha, graças a Deus, já tenho bastante. De cinturão não tem. Quem sabe? Olha aí, ó. Ó, Olha aí. O Open Jiu-Jitsu proporciona cinturão também, tá, galera? Espero vocês aí, hein? valeu, meu irmão. Um abraço, Um tá? abraço, cara. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Um abraço.